boca de todo mundo e que todos têm falado, mas eu quero abordar duas verdades sobre esse tema. É o tema da ressurreição. Ressurreição todos nós sabemos que é voltar à vida no corpo, é voltar a renascer novamente. Então, veja bem, esse texto da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai falar sobre esse tema da ressurreição. Um tema que se faz muito importante, um tema substancial, um tema maiúsculo, um tema que um dos mais importantes de toda a Bíblia, de toda a Escritura. Paulo, quando escreveu a primeira carta dele aos Coríntios, ele não estava mais na cidade, por isso que ele enviou essa carta aos Coríntios. Era já uma igreja, anteriormente ele tinha passado lá 18 meses nessa cidade e fundado essa igreja, e devido ao seu afastamento, essa igreja ela começou a fazer algumas coisas que não agradava a Deus. Essa igreja ela tinha muitos problemas. Ela tinha problemas de imoralidade, tinha problemas de partidarismo, de facção, tinham problemas também na administração da ceia do Senhor. Havia aqueles que privilegiavam uns e outros não. Existia problemas com relação aos dons espirituais. E existia também problemas com relação a esse tema da ressurreição, porque alguns não estavam crendo de conformidade às Escrituras estavam ensinando. E essa controvérsia, essa problemática estava instalada no seio dessa igreja. E Paulo escreve, como disse, a carta aos Coríntios para tentar resolver e orientar acerca de tantas questões que tem nesse livro. É claro que Corinto era uma cidade metropolitana, uma cidade portuária, que agregava gregos, romanos, orientais, uma cidade de uma visibilidade notória, uma cidade que promovia os jogos istmicos, que só perdia para os Jogos Olímpicos. Era uma cidade também que comportava um grande teatro, um teatro para 20 mil espectadores, uma cidade que era conhecida pelo termo corintianizonai, quer dizer, viver ao modo corintiano, viver cometendo fornicação em busca dos prazeres que a vida oferece. Corinto era também uma cidade conhecida pelo templo Afrodite, um templo que comportava 1000 prostitutas nesse templo. De modo que a igreja estava situada dentro desse contexto. E aqui nesse capítulo 15, como falei, é um capítulo que vai falar sobre a ressurreição dos crentes, a ressurreição corpórea, essa ressurreição que vai ganhar notoriedade ao longo da história. Se você observar, vários livros foram escritos sobre a ressurreição. Autores como Otto Boschete, como Flávio José escreveram sobre isso. Há testemunhas oculares escritas na Bíblia, há fatos arqueológicos. Então, há uma farta literatura em defesa da doutrina da ressurreição corpórea de Jesus. Recentemente assisti um filme chamado Heisen, o Ressurreição, em que nesse filme é uma trama onde o oficial romano vai em busca do corpo de Jesus, mas ele não achou, porque o corpo não está mais no túmulo, o corpo foi ressurgido, Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio, ele não está mais lá. Se você for comparar com as grandes matrizes religiosas de todo mundo, você vai observar que Jesus foi o único que ressuscitou. Nem Buda, nem Maomé, nem Allan Kardec, nem Chico Xavier, nem Rita, nem Maria, nem nenhum outro ressuscitou corporeamente como Jesus. Então, Jesus, esse personagem central de toda a Bíblia, tanto do Novo Testamento, do Velho Testamento, até o Novo Testamento. Um filme também muito veiculado na mídia, e até televisivo, passou agora na televisão, no canal aberto, chamado Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Indica esse filme, que fala, e no final você vê Jesus, no final de todo o sofrimento de Jesus, ele vai ressurgindo ali daquele túmulo. Um filme fantástico.
de modo que a ressurreição ela está estampada para todo mundo ver e ouvir e analisar e fazer uma interface com a sua vida no seu dia a dia. Bem, nós queremos hoje à noite, compartilhar com vocês 2 verdades sobre a ressurreição. A ressurreição tem muitas verdades, mas eu queria compartilhar 2 verdades com vocês. A primeira verdade aqui é que a ressurreição vence o evangelho triunfalista. A ressurreição, ela se apresenta como aquela que vai vencer esse evangelho que diz que crente não sofre, que crente não fica doente, que crente não passa por problemas. A ressurreição, ela perpassa esse conceito raso, pequeno, tacanho, especialmente veiculado pelas igrejas neopentecostais, que defendem essa teologia da prosperidade, essa teologia e esse evangelho triunfalista. E eu pergunto, aproveitando o momento que vivemos, por que esses profetas e pastores, entre aspas, de plantão, que para mim não passa de falsos profetas, porque eles não expulsam definitivamente o coronavírus? Sabe, queridos, a ressurreição vence o evangelho triunfalista. Por que a ressurreição vence o evangelho triunfalista? Eu queria ler para vocês, no capítulo 15, 2 versículos que vai corroborar com esse pensamento. O primeiro deles é o verso 19, quando Paulo disse: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Nós não devemos esperar somente aqui nessa vida, porque nessa vida nós estamos sujeitos a qualquer intempérie, a qualquer dificuldade, a qualquer doença, a qualquer vírus, a qualquer acidente, a qualquer coisa que inesperadamente vai e pode acontecer comigo, com sua família, com cada um de nós. É claro que nós sempre desejamos o bem, nós sempre oramos para o bem, nós sempre oramos para que Deus cure, para que Deus proteja, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação e do mundo. Um mundo que precisa refletir sobre Deus, um mundo que hoje está preso com medo, um mundo que parou substancialmente em todas as suas atividades, mas Deus está no controle. Deus permitiu também essa pandemia para que as pessoas possam também buscá-lo. É um ato também de misericórdia, para dar uma chance às pessoas de refletir sobre Deus, de buscar o verdadeiro evangelho, de observar que a ressurreição, ela não somente vence esse tipo de dificuldade, desse tipo de problema, ou seja ele qual for o problema que venhamos passar, porque o próprio Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limitar somente aqui, nos benefícios que ela pode proporcionar, de proporção, de bênção, né, de bênçãos materiais, de bênçãos espirituais, se elas se limitam somente aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. E hoje eu quero transportar você para uma visão, para um patamar transcendental, diferente, um patamar que Paulo vivia e que Paulo defendia, um patamar da ressurreição corpórea, da ressurreição do seu corpo. Veja aqui um texto aqui da palavra de Deus, no capítulo 15 ainda, no versículo 32, Paulo diz o seguinte: ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Ora, se a ressurreição descrita nas Escrituras, se ela não existe, se a ressurreição corpórea, se voltar à vida no próprio corpo, como Jesus falou, se essa promessa não existe, então não faz sentido ser evangélico, crente, fiel ao Senhor Jesus. Ele está dizendo: se não faz sentido, então, ironicamente, vá comer, vá beber, vá se divertir, vá aproveitar o pecado, embora que nós sabemos que ele é de caráter transitório e o fim dessa vida não acaba aqui. Há uma vida após a morte, há uma ressurreição corpórea que nos chama a atenção nesse texto. Mais adiante, no versículo 44, Paulo também vai
vai corroborar com essa ideia desse corpo natural versus o corpo espiritual. E ele vai dizer que nós temos um corpo natural e no verso 44, quando ele diz: é semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. É esse ponto que nós precisamos destacar hoje à noite, que há um corpo natural e há um corpo espiritual. O que é um corpo natural e o que é um corpo espiritual? E Paulo ele vai mostrar que há uma diferença muito grande. Esse corpo natural é a palavra, essa palavra corpo natural é um termo grego, psuchikon, que quer dizer perecível. É um corpo perecível, corruptível, fraco e pecaminoso. Todos nós temos esse corpo perecível, fraco. Todos nós possuímos, herdamos lá de Adão essa natureza pecaminosa. Portanto, não há ninguém que escape de não ter esse corpo natural. Contudo, nós, os que creem, nós teremos não somente esse corpo, mas um dia teremos o corpo espiritual. O que é esse corpo espiritual? É a palavra grega que quer dizer pneumático, que significa um corpo glorioso, um corpo imperecível, um corpo poderoso, sem pecado, um corpo que vai estar no estado eterno de glorificação. Então, como o corpo de Jesus, ora, se nós atentarmos para essa verdade, nós mudaremos muitas das nossas atitudes, porque nós vivemos aqui na terra, mas nós sabemos, como diz o jargão popular, que nós não vamos virar lajeiro, que um dia nós partiremos. E nesse dia, quando partirmos, nós receberemos aqueles que partirem em Cristo, aqueles que creem verdadeiramente em Cristo, aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo, ao reino de Cristo. Eles receberão um corpo glorioso, um corpo imperecível. Mas enquanto não, nós estaremos sujeitos ao coronavírus, nós estaremos sujeitos a qualquer doença, como câncer, como qualquer outra mazela que se apresenta no decorrer da trajetória humana e da trajetória de nossa vida. Esse corpo eterno, é isso que Paulo está se referindo. E a segunda verdade que eu vou compartilhar com vocês hoje à noite é a ressurreição que vence a morte. Primeiro, a ressurreição é preciso a gente entender, como disse, que essa ressurreição vence o evangelho triunfalista. Não acredite nesses profetas de plantão, porque eles não falam a verdade. Eles promovem uma falsa ilusão, uma falsa esperança, e em nome de Deus tentam curar as pessoas para ganhar dinheiro. Esse é o evangelho triunfalista que nós combatemos, porque a Bíblia não garante isso. É verdade que Deus cura, é verdade que Deus faz milagre, mas é verdade também que às vezes nós perecemos com essa dor, com a dor até o resto de nossa vida. Então, queridos, eu queria atentar você para essa verdade, essa primeira verdade, e que a segunda verdade, que vou falar agora, como disse, repetindo como forma de aprendizagem: a ressurreição vence a morte. No capítulo 15, no versículo 57, no versículo 57, mas antes, no versículo 52, diz assim: no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa palavra transformado quer dizer receber uma nova forma, uma forma em que a morte não terá mais poder sobre nós. A morte, ela foi vencida por Cristo. Por isso que no próprio texto, Paulo está dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Porquanto o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, a vitória está em Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte. Ele ressuscitou, aleluia. Que Ele venceu, que Ele nos deu essa vitória. E ainda mais, Ele nos garante, a palavra de Deus nos garante, que nós vamos receber esse corpo incorruptível. Um corpo que não teremos mais dor, não sofreremos mais nenhum tipo de anomalia ou nenhum tipo mais de dificuldade. E esse texto também, ele faz relação direta com o texto de Apocalipse, que aliás, falando em Apocalipse, eu quero dizer, mais uma vez, que o coronavírus não tem nada a ver, essa pandemia não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com as descrições das pragas, das tribulações que virão sobre o mundo inteiro, descrita no Apocalipse. Mas no capítulo 21, no versículo 4, também tem uma promessa maravilhosa, que o texto diz o seguinte: e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Não haverá mais lágrimas, queridos, porque Deus um dia vai enxugar todas as lágrimas de cada um de nós. Não haverá mais morte, porque Cristo venceu a morte, Ele ressurgiu, Ele ressuscitou, Ele nos deu a vitória sobre a morte. E aqui Apocalipse 21 está falando desse estado eterno, no futuro, até porque na sua estrutura Apocalipse fala mais de coisas do futuro. E no futuro nós receberemos esse corpo glorificado, esse corpo sem possibilidade de deterioração. Eu lembro muito bem uma vez que uma querida irmã morreu e partiu para a glória. O nome dela era a irmã Rita. Há mais de 30 anos isso aconteceu. E ela foi uma das pessoas que me evangelizou. E eu lembro que ela morava sozinha numa cidade perto de Santa Cruz, por nome de Japi. E ela deu um ataque, ninguém sabe, eu não sei qual foi o ataque, eu sei que ela foi acometida desse ataque e ela morreu, e ela ficou sozinha em casa durante uns 2 ou 3 dias. E quando a criança foi vê-la, que abriu lá, pulou a janela e foi ver o que tinha acontecido, o corpo dela já estava apodrecido, estágio de putrefação. E aí teve o enterro, tudo aquilo, né? O pastor falou sobre a palavra de Deus, falou que a matéria de nada aproveita, que a carne de nada aproveita nesse estado. É tanto que nós não poderíamos nem vê-la, nem abrir, porque já estava naquele estado, né, de putrefação tão grande. E aquela palavra falou muito ao meu coração. E como eu era novo convertido, eu me converti em 1987, dia 4 de outubro. E quando eu era novo convertido, eu ficava pensando, mas como uma mulher de Deus, que ela era uma mulher de Deus, como uma mulher de Deus, querida por toda a sociedade, querida por todas as pessoas, uma mulher generosa, uma mulher de fé, ela morre numa situação dessa. Mas aí depois eu entendi que o corpo dela não seria mais aquele, porque um dia ela vai receber um corpo glorificado, um corpo onde não estará mais sujeito a nenhum tipo de intempérie que o nosso corpo está sujeito. E não é porque vivia em pecado, não é porque estava passando, né, estava fazendo alguma coisa errada, é porque nós temos a natureza caída e nós estamos sujeitos até ao coronavírus, se for da permissão de Deus. É claro que Deus, que está no controle, sabe todas as coisas, e que nós oramos para que você seja saudável, para que você viva bem, para que você possa viver a sua vida até o resto dos seus anos
de maneira saudável, mas às vezes isso não é possível, às vezes acontecem as coisas na nossa vida, e quando isso acontecer, nós precisamos entender e nos agarrar definitivamente na doutrina da ressurreição, porque a doutrina da ressurreição, ela venceu a morte, ela rompe com o evangelho triunfalista, e ela nos dá uma sensação de realidade e de fé também, de experimentar nessa nova dimensão, desse novo corpo que o Senhor tem preparado para nós. E sabe, queridos, eu saí dali naquele dia, daquele enterro, mais fortificado com a minha fé, porque sabendo que Deus um dia vai dar um corpo glorificado, e que aquela irmã partiu e o seu espírito está nos céus com Deus. Você pode perguntar, mas quando vai se dar esse período da ressurreição corpórea? A ressurreição corpórea, ela tem algumas fases. A primeira fase, Jesus já venceu, que ele foi o primeiro a ressuscitar corporeamente. Depois, os corpos dos que morreram em Cristo serão ressuscitados por ocasião da vinda de Jesus nas nuvens para nos arrebatar, conforme diz as epístolas paulinas. E assim nós receberemos esse corpo glorificado. Jesus vai vir iminentemente, como um ladrão, a qualquer momento ele pode vir. E quando ele vier, se ele voltar hoje, ou amanhã, ou daqui a 50, 100 anos, nós não sabemos. Mas quando ele voltar, nós receberemos esse corpo glorificado. Não interessa como o corpo vai ficar, ou como o corpo está na terra, nós receberemos um corpo glorificado. E esse corpo será transformado. É assim que a Bíblia nos ensina. Depois esse mundo passará pelo período da grande tribulação, depois da volta de Cristo. E no final da grande tribulação, os corpos dos que morreram no Velho Testamento, que tinham fé em Deus, eles serão ressuscitados também. E ali viveremos para sempre. Depois do milênio, Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, e viveremos para sempre com o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, isso são promessas da palavra de Deus. Enquanto isso não acontece, a Bíblia nos fala como nós devemos viver. E Paulo, conclusivamente, ele vai chegar no final do texto e vai dizer o seguinte: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Meu querido, sei que é um bombardeio muito grande da mídia com relação a essa pandemia, mas que ela não possa abalar sua fé, que você possa se agarrar com Jesus Cristo, que você possa se agarrar com essas verdades que a ressurreição nos proporciona, que a ressurreição vence o evangelho triunfalismo, que a ressurreição vence a morte, e que esse mundo aqui ele é de caráter passageiro, e nós possamos entender isso, porque nada vai nos abalar, porque nós estamos firmados no Senhor Jesus, fortificados pelo Senhor Jesus. Portanto, devemos viver uma vida de dedicação. Por isso Paulo conclui o texto dizendo: dedicai-vos dia após dia, continuamente dedicando em que? Na obra do Senhor, fazendo com esmero, fazendo com alegria, fazendo com amor, porque nós devemos ter essa plena consciência de que o Senhor não vai deixar de nos recompensar.